gente está aqui hoje para conhecer uma galeria diferente, que é a Galeria Reocupa. A Reocupa é a galeria da ocupação 9 de julho, que tem o Felipe, que está aqui do meu lado, que é o monitor, é um morador da ocupação, mas ele também é um monitor, e ele vai mostrar para a gente como que é essa exposição. Essa exposição tem mais de 120 artistas, ela teve início em setembro, mas ela foi tendo ativações que foram agregando novos trabalhos a ela, e ela se chama, Felipe? Galeria Reocupa, e o tema que a gente está hoje com a galeria é O que não é floresta é prisão política. Por que o que não é floresta é prisão política? Já começa por onde a gente está ocupando, né? Que no caso aqui seria uma prisão abandonada, só que é o INSS. E o que não é prisão, o que não é floresta é prisão política. Vamos supor o que não é verde, o que é nosso, o que está sendo tirado da gente. Então, vamos supor, aqui é o tempo da madeira, que é do Marcelo Zocco. Ele vai vir falando desde quando a madeira é extraída e vira um toco e depois é abandonada. Mas se você olhar aqui embaixo, você vai ver que antes dela ser um toco, ela foi uma árvore. Então, vai ter sentido isso. As obras que você olhar aqui dentro vai falar sobre fascismo, vai falar sobre especulação imobiliária, especulação rural, enfim, todos os tipos de, como se diz? Prisão política. Prisão política. A gente chegar aqui em 2016 foi encontrar um prédio totalmente sem vida, sem habitação, com bastante lixo, e hoje ter orgulho do que a gente fez, porque desde um caninho ou uma luz que você está vendo aqui foi a gente que colocou. Toda a estrutura de um prédio normal, hoje a casa que eu posso chamar de casa, foi a gente que fez. Então chegamos aqui sem amparo nenhum, e hoje eu posso falar que foi com a força do povo que a gente conseguiu tudo que vocês estão vendo hoje, até a galeria, cozinha, escada, moradia, espaço, enfim, tudo que está aqui dentro foi a gente que conseguiu. E quantos vocês são atualmente aqui na ocupação? Nós estamos em 400 a 500 pessoas aproximadamente, 100 pessoinhas só são crianças, temos uma população aí de 20 a 30 idosos aqui dentro, 3 deficientes, 20 famílias imigrantes. Estamos com essa é a nossa população aqui dentro. E aí, desde quando a arte está participando aqui desse lugar? Tem uma relação com o Hotel Cambridge? Como é? Então, a arte, graças à minha líder, uma das minhas líderes, que no caso é a Carmen Silva, ela sempre focou não só ocupar, não só estamos atrás de moradia, mas estamos atrás de cultura, estamos atrás de saneamento básico, porque uma pessoa não vive sem um saneamento, sem um jurídico. Então, essa cultura vem sim desde o começo. Quando foi criar, antes mesmo do MSTC, criar a sigla MSTC, eu já acho que a dona Carmen já achava preciso ter essa cultura ao nosso lado. O trabalho da Érica Ferrari já vem com um tema, né? O tema da galeria é o que não é floresta é prisão política. Então, tudo que você encontrar aqui dentro vai dar como se diz, um significado contra especulação imobiliária, fascismo, racismo, da atual situação que a gente está vivendo. Então, aqui, Getúlio Vargas, porque o busto do Getúlio Vargas virado para a parede. Quem teve a ideia de criar o prédio? Getúlio. Foi inaugurado com uma intenção de ser o INSS, e hoje é uma ocupação. Virado para a parede porque não, como se diz, não é o que ele queria, virou outro prédio, e além de não estar sendo o propósito, foi abandonado. Por isso ele virado para a parede como se tivesse estado um pouco caso. E em cima a placa original da construção, dependendo de onde você olhar, porque ela é bem velhinha, ela vai ter 80 anos, você lê o primeiro nome, Dr. Getúlio Vargas, secretário, enfim. E em cima mais um quadro falando da Constituição. Já faz tudo uma junção. Do lado dele já vem o Benê, que no caso o Benê Fonteles. Ele mesmo estava nesse manifesto. O quadro ele marcou aqui de 1996, então automaticamente ele viu o título essa imagem foi muito falada, saiu em todos os jornais, então automaticamente super
condizente trazer essa imagem para cá com esse manifesto dele. Aqui eu tenho a faca de dois gumes, né, que a obra em si já fala dela. Do lado eu tenho a Lívia Aquino. A Lívia Aquino está fazendo uma releitura da bandeira de Osmar Cordeiro. A bandeira de Osmar Cordeiro só era canalha, ela está acrescentando o S, fazendo canalhas. E a pretensão dela é fazer 2.700 bandeirinhas dessa para representar o Parlamento de Brasília e colocar essa bandeira no meio das duas torres lá de Brasília. Ao lado, subindo, você vê Jarbas Lopes. Ele vem com esse trabalho desde 1998, só que esse trabalho aqui é de 2 banners da última eleição que teve aqui no Brasil, presidencial. Ele pegou 2 banners diferentes, cortou esses 2 banners em tira, costurou em feltro e fundiu. Fundindo, deu um rosto. Ele não fala quem é o político, fica pela pessoa que está visitando a galeria falar quem é o político. Aí vem para a bandeira, que é do Coletivo 13. Com o Coletivo 13, conseguiu 7 bandeiras dessa. Quando o Lula foi preso, eles foram lá e pediram para o Lula autografar, saíram com a ideia de leiloar a bandeira. Então a bandeira começa com... No caso, cada bandeira começa no leilão. A última bandeira que teve, que cada reativação começa uma nova bandeira. Então, a última bandeira que teve saiu por R$9.000. Essa bandeira, eu acho que o último lance dela já está em 2.600. E é a mesma coisa que funciona. Qualquer coisa que for vendida ou for vendida, no caso, uma parte fica para o caixa da galeria, uma parte vai para o artista, enfim, para melhorias do prédio e da galeria. Legal. Então, acho que é muito importante. 2.000 pessoas totalmente que moram hoje em ocupações, que são ativas no movimento. Além, então, desse prédio Além aqui. desse prédio. E outros prédios que também são históricos, que algumas vezes vocês que moram em São Paulo passam e não notam. Agora o hotel virou residencial, automaticamente voltamos a ter 5 ocupações e 2 ganhos, porque a gente tem um ganho aqui em São Paulo, que seria o Hotel Cambridge, e também temos o residencial Maria Filipa, que fica lá no subúrbio de São Mateus. Então, se for contabilizar aí, 7 prédios que a gente ocupou na cidade de São Paulo e 2 que a gente já ganhou com essa luta bem feita. Antes de eu ocupar esse prédio aqui, o prédio em si, esse aqui, é um embrolho da cidade de São Paulo, porque ele foi criado, teve a ideia de ser criado pelo Getúlio, foi inaugurado ali em 43, 44, ficou em uso até 76, uma das siglas do INSS seria o IAP, que foi sediado aqui, depois disso ele foi abandonado, fechado as portas, em 97 a gente entra aqui e começa a estar um uso. Então, assim, antes de 97, de 76 a 97, o prédio ficou aí, ó, parado, sem o sistema mexer ou ter um projeto para ele. Ocupamos em 97 e ficamos até 2004. Só saímos daqui com uma proposta da então Marta Suplicy, que ela não tinha ainda nenhum projeto, ela só desapropriou esse prédio e tirou 121 famílias que moravam aqui. A gente saiu porque além de confiar na palavra da pessoa, confiar na Marta, a gente saiu, não teve reintegração, não teve polícia, saímos de boa. E daí ficou mais um tempo. Entramos em 2008 e no mesmo ano saímos. E voltamos em 2016. Então você conta aí de 76 a 2016 que o sistema tira pessoas daqui e não dá um uso para o prédio. Então, conta aqui, olha, a gente está ouvindo a voz do Lula, inclusive, nesse momento, porque é uma ativação de uma obra que, de vez em quando, aparece a voz do Lula por aqui, certo? Embaixo é o Lula, que você está falando. Ele também não é um artista, ele se intitulou Surpresinha de Uva, em si, coletivo, não dando autoria para a peça, ficou como Surpresinha de Uva. E o Lula fala, ele tá dando um discurso, eu acho que é antes dele ser preso, ele está sendo preso, ele está falando assim, eu estou sendo preso, mas eu prefiro ir para uma prisão, ficar preso, do que viver numa prisão que hoje vocês estão. Então ele está falando, ele prefere estar indo para a cadeia e viver na cadeia do que estar nessa prisão, que realmente é o que a gente está passando. E em cima dele vem a Ana Letícia, que é muito legal o trabalho dela, que é um trabalho também de parar, olhar e pensar em cada detalhe, porque ela fala, haja Badauê para Tantanauê. Badauê vem essa palavra da Bahia, que no caso é festa,
E Anauê, do Tupi-Guarani, é uma saudação, porém os fascistas pegaram isso como uma saudação também. Então, haja Badauê para tanto Anauê, haja festa para tanto fascismo. A letra grega no meio significa juntos, unidos. E o logotipo univermelho da bandeira mesmo dos integralistas, só que ela fez em vermelho, só que a bandeira em si é em azul. Sim. Então, é muito legal que a bandeira está voltando. E tem tipo, vamos supor, eu tenho 25 anos, mas meu sobrinho, meu irmão mais novo, que tem 18, não sabem de história, não sabe da bandeira, não sabe o que significa o logotipo. E algumas vezes você está tatuando isso e você não sabe o que significa ou o que foi contado dessa história. Claro. E é muito interessante. E você está aqui todo dia para poder contar sobre essas obras que estão aqui. Você é a pessoa que fica ativando a Galeria Reocupa. Sim, enquanto os artistas não estão, ou quando eles também estão, porque fica um artista e eu. Mas, como, enfim, eu sou o pau patrão da obra. Então, automaticamente, se chegar... a galeria abre de quinta a domingo, das 2 às 8. Mas vamos supor, se chegar na segunda, na terça, na quarta, eu não vou deixar de atender, vamos supor, porque muitas vezes elas estão vindo desse boca a boca e não pegou horário, não se atentou pelo horário. E vamos supor, já atendi gente aqui, 3 pessoas que falou, amanhã eu tô indo viajar e essa galeria tá sendo tão falada, saiu no Estadão, saiu em revistas, tá sendo falada no Instagram, enfim. E eu vim ver, não tem como tem como abrir uma exceção sim, aí a gente abre essa exceção para ele também tá levando para onde ele vai. E é legal que é gratuito, as pessoas entram aqui, não precisa pagar nada. Gratuito, você entra, você visita, você não está entrando só na galeria, você está entrando num prédio que depois, a partir do muro que você atravessou, que no muro já começa aquela, quem não luta dá morto, né? E as pessoas que estão passando por aqui, eles querem muito saber o que está acontecendo. Então, depois daquele muro, já dá outra visão, porque você não espera tanto verde. Claro. E você não espera encontrar um prédio desse. Aí você, além de encontrar tanto verde, um prédio desse, detonado, você não imagina que tem uma galeria. Sim. Então, aí você vai ficando assim, você vai parando, então é muito legal e é gratuito e você não paga nada por isso, que é bem um direito seu. Tudo que está aqui dentro é uma galeria, então uma galeria não é um museu. Está tudo à venda. Então, assim, a junção da cultura aqui dentro, muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Mais uma vez, o alarme de incêndio. O alarme de incêndio, R$14.000. Se fosse, vamos supor, se fosse só a família aqui, só a família, 650 famílias, a gente não ia ter esses 14 mil para dar na bucha, assim. Então, foi metade da galeria, pago da galeria, 1/3 da cozinha e 8/3 da gente daqui de dentro. Entendeu? Então, você vê como a cultura, se não tivesse, da onde a gente ia tirar essa metade. Que legal. Entendeu? É uma aliança, então. É uma aliança. Então, além não só do dinheiro, além dessa participação que esses artistas têm aqui dentro, além da visibilidade que eles têm, porque como a gente chega nesse patamar de todo mundo conhecer o MSTC, ou conhecer a ocupação 9 de julho, ou a ocupação modelo, que a gente é chamada pela prefeitura. Eu estou convivendo aqui na ocupação desde novembro de 2017, junto com o grupo com aparelhamento, e a gente vem convivendo com as pessoas, vendo como é o funcionamento e como a Carmen nos induziu a pensar e acreditar e levar adiante a ideia de uma permeabilidade entre a ocupação e a sociedade, de trazer gente para visitar, não fechar e sim abrir. E abrir para também cultura, arte, educação, saúde, né? Então esse trabalho, ele de alguma forma reflete isso. Eles são os moradores, são 15 moradores que abrem suas casas, de alguma forma oferecem, né, para entrar, convidam ou simplesmente perguntam: você deseja alguma coisa? O que você está fazendo aqui? Né? Porque eu acho que é uma pergunta que ela é natural de quem está dentro de casa e convive com atividades, com almoços, com shows, com uma galeria, né? Então, essa é uma pergunta que a gente também faz no sentido de que essas pessoas estão dispostas a abrir mão da privacidade em função dessa afirmação da questão da moradia, do MSTC e de um diálogo com a sociedade. Sim. Eu creio que sim. A maior parte das pessoas espontaneamente se ofereceu mesmo dentro dessa oscilação, dessa latência que existe entre
vou te chamar para dentro ou estou só à disposição? Estamos juntos, né? Eu acho que o trabalho comenta isso. Aqui, só para retomar, essa projeção ela acontece numa parede fechada por tijolos. Aqui tem um outro espaço, que não faz parte dessa ocupação. Né? É um espaço até em negociação. O que há depois dessa parede de muros, dessa porta de muros. E essas portas, elas são o símbolo da reintegração de posse. Elas são o símbolo daquilo, do poder privado que vem e aciona o poder público para dizer, não entrem, não pode, isso não há permeabilidade. Né? Então, a ideia do aparelhamento foi forçar essa permeabilidade, forçar esse diálogo e conseguir essa interface, essa conexão entre o dentro e o fora, uma membrana, né? Vocês que são da comunicação devem lembrar de Júlio Plaza, ele falava dessa membrana que não separa, mas que une, né? que atua dos dois lados. Assim. A gente está usando aqui uma espécie de um modelo de galeria que em alguns aspectos, ele reflete um modelo de galeria existente aí fora, né? no sentido de trazer Nelson Félix, de trazer nomes que são do sistema do circuito da arte, mas também nós estamos trazendo pessoas que nunca pensaram que podiam expor, que nunca pensaram que podiam fazer um trabalho artístico. Esse coletivo que a gente está vendo, né, esse trabalho, o Seu Silêncio é Cúmplice, é de um coletivo chamado Cólera e Alegria. Eles têm vários trabalhos aqui. Isso, ele tem vários trabalhos, só que os trabalhos deles são nesse tipo de faixa. Então, vocês vão encontrar vários banners, desde aqui do térreo até lá o oitavo, você vai encontrar vários. Só que o engraçado do acervo Cólera é que, vamos supor, eu quero dar um lance para Não, se você dá um lance, você vai dar um lance por todos. Para todo mundo sair, senão você não leva nenhum. É muito interessante. Esse trabalho aqui que a gente está vendo também na mesa é da Renata Custódio. E ela vem retratando modos a mesas, mas no caso aqui é uma capa de um livro, que é uma trilogia, tem 3 livros, e aqui já está falando o nome da capa mesmo, que é do Claude, e ele vem escrevendo a origem dos modos à mesa. Do Lévi-Strauss, do antropólogo famoso que fez, enfim, e aqui é muito legal falar desse, que é da Laís Mirra, Encruzilhada. Ela mudou o nome, eu estou colocando o nome... Enfim, ela entrou na galeria falando que era encruzilhada, só que ela mudou, só que não mudou na cartilha e esqueceu de me falar. Aqui você passa na Avenida Brasil mesmo, aqui de São Paulo, ali nos Jardins, e você vê de cara aberta tudo que você está vendo aqui. É só você parar um pouquinho. 1964, o golpe, Brasil, esquerda livre. Aí você vem aqui, 1964 a 2016, um novo golpe dado. Aí você olha pra cima, aqui eu acho que é a melhor parte da galeria que eu mais gosto. Porque tem pessoas que passam, não sabem o que está entendendo, e aí você para. Aqui é enigma, ali é outro. O que acontece, as pessoas esquecem. É extra, um segurança dá uma gravata no negro e o mata. Aí, tipo, a gravata, o negro, aí a pessoa fica, tá, legal, o homem no poder. Não, para um pouquinho para pensar, porque já aconteceu. O negro não tá ali, ou um detalhe não tá ali só por nada. É muito tipo... impacto, você se impacta com a obra do artista e com o que ele quis passar. Aí aqui é outro artista que fala fez a ópera do Guarani, mas cada um tem o seu entendimento olhando para ela. E começa a tocar o disco e no meio aqui começa a sangrar automaticamente. E o engraçado é que ele foi colocado e a gente não pintou, tá? A parede já estava pintada. Que vermelho, que ótimo. Então, tipo... Incrível. Bem, e atrás aqui, invisibilizado uma questão de perspectiva, só que em tinta branca. Tinta branca porque invisibilizado, quem é invisibilizado na sociedade é o negro, entendeu? Então, assim, já está fazendo um manifesto com a própria tinta. E se olha na parede, você vê no pinche um rosto, ali é uma fake news, aí tá o ponto asterístico ali, e aqui tipo, se você olhar um rosto fumando, ponto de interrogação, e aqui a fake news. E o mais, que esse aqui é do Cauê do MP3, Brasil vai pra frente. O da Copa de 70. Só que o que ele fez? Em vez do Brasil ir pra frente, ela rodar pra frente,
ela canta Ao contrário. ao contrário, o Brasil vai pra frente. Então, tipo, é umas obras que você para, assim, pra ver e você fala, cara, por que eu não tive essa ideia? Então é muito legal. Aqui é Lanchonete. É um que acontece no Morro da Dona Marta. Aqui é uma conversa entre um menino de 10 anos e uma moradora do morro. E ela tá perguntando por que ele faz armas com arma de papelão, com cola e papelão. E a arma, para você ter uma ideia, ela é surreal. Isso aqui foi uma criança que fez. O coletivo em si é da comunidade da Dona Marta. Então é uma criança que fez isso. Então você vê a ideia de uma criança que mora no Rio de Janeiro para uma ideia de uma criança que mora em São Paulo. Então aqui... Então ele fala que, tipo, porque ele tá fazendo, por quanto ele vende, porque ele quer fazer, então ele coloca até o posse de armas, que ele tá vendendo, por causa que ele quer tirar o posse de armas, só que o posse de armas é caro, então ele vai ter que continuar fazendo muita arma, até ele conseguir o valor pra tirar pra comprar uma de verdade e tirar o posse de arma. Então, tipo... E aqui tá escrito armamentação. Armamentação, né? fora que o tira-o-alvo é uma criança, né? Já fala tudo do Rio de Janeiro, porque já estamos em quê? Em 5 crianças que morreram lá no Rio de Janeiro. Aqui é uma das novas que entrou no Jardim Erisbel. Ele está falando do tempo do índio, então você vê muitas coisas que estão acontecendo, grilagem por terra, tráfico de animais, alcoolismo. E uma coisa que a gente pode estar falando daqui a 50 anos, era uma vez Amazonas. Aqui então, nós entramos pela porta, né, lá de cima, mas aqui embaixo seria o hall, lá seria o hall, vindo para cá, o banheiro feminino. Aqui seria o banheiro feminino, do outro lado o banheiro masculino, ali seria a saída de serviço. Então aqui, vamos supor, eu estou visitando o INSS, lá em 1955, eu ia estar usando o banheiro aqui embaixo. E aqui, hoje em dia, é o lugar da arte. E aqui agora é o lugar da arte. Legal. Eu iniciei em 2016 um filme chamado Lavra, que é uma investigação sobre a mineração, o ciclo extrativista em Minas Gerais, que é um ciclo histórico e danoso, né? Claro, está ligado a Mariana, está ligado a Brumadinho e a outras cidades que provavelmente, outras regiões que vão repetir essa tragédia, né? E esse filme, ele tem um aspecto ficcional e aqui é um momento em que a Camila Mota, que é a personagem desse filme, uma personagem que circula por Minas Gerais, pelo chamado quadrilátero ferrífero, né? Ela encontra o Ailton Krenak no território Krenak, ele está na casa dele ali, perto de Valadares, perto de Resplendor, e é uma espécie de introdução. A Camila tem uma espécie de introdução, não a Camila Mota, pessoa, mas a personagem Camila, ao pensamento do Ailton, né? Porque eles já se conheciam. E aí é uma conversa espontânea sobre a montanha, sobre o Rio sendo uma entidade viva, né? O Ailton chama o rio de Uatu, que é um avô deles. Então ele diz que o Uatu não está morto, está em coma. E que eles ficam olhando o quanto o Uatu está indo bem, ou se está melhorando ou não. E isso é um trabalho que eu acredito que é simbólico dentro do tema da exposição, o que não é floresta, é prisão política, que tem até esse link, essa conexão entre um pensamento de natureza que não é exterior ao indivíduo, né? O indivíduo é a natureza, né? E essa é uma das falas aqui do Ailton. A gente é a natureza, a gente não somos nós separados da natureza. E ele comenta isso de uma forma muito bonita e uma conversa ao longo de uma tarde inteira. É interessante porque ao longo da exposição tem vários trabalhos que fazem uma relação com a questão indígena, ou diretamente, como o do Jardim Erisbel, que está aqui do lado, né? Mas a gente viu lá dos Yanomamis também, que é um outro trabalho, ou seja, né, a gente está falando sobre essa questão da resistência, eu acho que, no fim, isso também está unindo essas, né,
esses grupos que são hoje fragilizados, digamos assim, mas que a gente também está vendo que não são tão fragilizados assim, né? Isso aqui que a gente está vendo é uma ocupação real, é uma nova forma de convivência que está sendo instaurada, digamos assim. Então, eu acho muito legal. E aí pensando em arte, né? Sei lá, tem um teórico que é o Nicolas Bourriaud, que defendia que certas práticas artísticas atualmente elas são muito importantes porque elas estão pondo na prática certas utopias. Eu nunca vi nada tão utópico como esse lugar, no fim das contas, né? É muito bacana existir essa convivência entre artistas, indígenas, sem teto, e todos eles construindo de fato um lugar, né? Que eu acho que isso também é importante. E um lugar de convívio que vai se apertando, os trabalhos vão invadindo uns aos outros, e isso tem que ser, não é que tem que ser, vem sendo tolerado, negociado e admitido e absorvido e vem sendo bem-vindo, né? Essa proximidade que numa galeria não é muito desejável, né? Não é muito desejada. Então é um modelo de exposição que vai expandindo, vai crescendo e vai é isso que você falou, a gente vai tudo se tornando meio junto, né? Uhum. Claro, o tema é curioso, porque esse tema num extremo, a floresta e a prisão política, ele parecia apontar para questões muito meio distantes uma da outra, e isso está relatado na descida da escada, tem uma espécie de vazador das discussões que a gente teve por WhatsApp, onde muitos de nós questionamos o tema. Por que esse tema? Né? E essa discussão está ali explicitada. E no decorrer do processo de concepção da exposição, de montagem, foram havendo acontecimentos, como o grande incêndio na Amazônia, vários incêndios que decorreram a partir disso, e a Preta e a Carmen sendo incriminadas, né, e outros líderes do MSTC sendo incriminadas, presas, e então isso virou um tema urgente. Urgente. A urgência nos uniu essas duas questões, de alguma forma. E aqui dentro é uma forma de trazer esse convívio que parecia distante, mas que está cada vez mais próximo.